Ação do pterigóide lateral. Ação bilateral. A ação do pterigóide lateral bilateral é uma ação comum àquela ação do masseter, que é a ação de deslocar a mandíbula anteriormente, ou seja, protração da mandíbula. Mas a protração da mandíbula feita pelo pterigóide lateral é feita quando comum com o abaixamento do queixo. Então, o masseter protrai a mandíbula, mas a outra ação do masseter é elevar a mandíbula, né, fechando a boca junto com o temporal. O pterigóide lateral faz a protração da mandíbula, mas abaixa o queixo. Então, elevação da mandíbula, masseter e temporal. Pterigóide lateral, além de fazer a protração, abaixa o queixo. Uma ação unilateral é mexer a mandíbula contralateralmente. Então, eu contraí o pterigóide lateral direito, eu acabo mexendo a mandíbula para o lado esquerdo e vice-versa. Mas é uma ação mais difícil da gente mostrar para vocês. Então, o pterigóide lateral abaixa a mandíbula, protrai e abaixa a mandíbula. Quem eleva a mandíbula? Temporal e masseter. O pterigóide medial também. O que eles fazem em comum? Pterigóides, protração da mandíbula. Então, quando a gente mostra aqui, ó, ambos protraem a mandíbula. Quem é que protrai a mandíbula também? O masseter. Tá? Quem é que retrai a mandíbula? O temporal. Quem é que eleva a mandíbula, fechando a boca? Temporal e masseter. Quem é que abaixa a mandíbula? Pterigóide lateral. E o pterigóide medial faz igualzinho ao masseter. O masseter, além de protrair a mandíbula, eleva a mandíbula. Então, 3 músculos elevam a mandíbula: temporal, masseter, pterigóide medial. 3 músculos protraem a mandíbula: masseter e pterigóides. Um músculo retrai a mandíbula, temporal. Um músculo abaixa o queixo, pterigóide lateral. Que esses músculos da mastigação, a exemplo dos músculos da expressão facial, são inervados por um nervo só, que é o nervo trigêmeo. O que esse nervo trigêmeo tem em comum com o nervo facial? A exemplo dele é um nervo craniano, é o quinto par craniano. A exemplo do facial é um nervo misto. A origem aparente no encéfalo é entre a ponte e o braço da ponte. O que é o braço da ponte? Quando eu tive a oportunidade de palestrar para vocês sobre o cerebelo, a gente falou que o cerebelo encontrava-se fixado ao mesencéfalo, à ponte e ao bulbo e medula através de formações que a gente chamou de pedúnculos cerebelares. Os pedúnculos cerebelares que vinham do mesencéfalo para o cerebelo eram os pedúnculos cerebelares superiores. Da ponte para o cerebelo, pedúnculos cerebelares médios, e do bulbo para o cerebelo, do bulbo e da medula para o cerebelo, pedúnculos cerebelares inferiores. Pedúnculo cerebelar médio é o outro nome de braço da ponte. E a emergência do trigêmeo é a característica anatômica que separa a região medial ou mediana da ponte da região lateral. Tá? Tiver medialmente aos nervos trigêmeos é a ponte propriamente dita, caracterizando-se principalmente por uma depressão mediana, que é o sulco basilar, que aloja a artéria basilar. Tudo que estiver lateralmente aos nervos trigêmeos é o braço da ponte ou pedúnculo cerebelar médio. A origem aparente do crânio é na fissura orbital superior. Trigêmeo por quê? Porque tem 3 ramos principais: o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. A porção do trigêmeo responsável pela inervação dos músculos da mastigação é a sua porção mandibular. Então, entre a ponte e o braço da ponte, a gente tem aqui, ó, a origem do nervo trigêmeo. Ponte propriamente dita, com sulco basilar, origem do trigêmeo. Então, isso aqui é o braço da ponte ou pedúnculo cerebelar médio. Aqui nós estamos vendo a fissura orbital superior.
tá? Origem aparente no crânio. Origem aparente no encéfalo entre a ponte e o braço da ponte. Origem aparente no crânio, fissura orbital superior. A parte, ele tem 3 porções, oftálmica, maxilar e mandibular. A parte responsável pela inervação dos músculos da mastigação é o nervo mandibular, a porção mandibular do nervo trigêmeo. Então, nervo facial, musculatura da expressão facial. Nervo trigêmeo, musculatura da mastigação. Quais são as partes do nervo trigêmeo? Oftálmica, maxilar e mandibular. A parte do nervo trigêmeo responsável pela inervação da musculatura da mastigação é a porção mandibular, que vai ser responsável também pela sensibilidade de arcada dentária inferior, arcada dentária superior maxilar e a região mais dos quadrantes superiores de face, a sensibilidade de face pela porção oftálmica do nervo trigêmeo. Então, sintetizando a inervação dessas estruturas musculares da aula de hoje, expressão facial, nervo facial, musculatura da mastigação, nervo trigêmeo. Retornando, paralisia facial periférica é homolateral, compromete toda a metade da face e não tem movimento muscular de hipótese alguma. Paralisia facial central é heterolateral, compromete a metade inferior da face, do quadrante inferior da metade oposta da face e às vezes tem movimentos involuntários.